Olá, seja muito bem-vindo ao Panorama, um programa da TV Assembleia de Minas Gerais. Para celebrar o Dia Internacional da Mulher, nosso programa hoje vai falar sobre um campo de atuação em que elas são cada vez mais necessárias: a política. A Assembleia de Minas conta hoje com 9 deputadas, entre os 77 parlamentares. Embora ainda sejam minoria, a bancada feminina mostra cada dia mais a sua força. As mulheres na política são o tema do Panorama que começa agora. Eu converso com a cientista política e pesquisadora da University College London, Malu Gatto. Malu, muitíssimo obrigado por nos atender. Malu, eu queria começar perguntando o seguinte: na sua tese de doutorado, você tratou um pouco da evolução das cotas, das candidaturas de mulheres, tanto no Brasil como em outros países da América Latina. Eu queria saber o seguinte: esse número hoje de 30% de mulheres candidatas aqui no Brasil, você acha que isso efetivamente ajudou na participação feminina das mulheres na política? Olá, Fernando, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. Essa é uma excelente pergunta. As leis de cotas no Brasil, elas não tiveram um efeito tão substantivo, né, na transformação da composição das câmaras, né, tanto da Câmara de Deputados quanto dos legislativos a nível estadual e municipal, como a lei teve em outros países da América Latina. Então, hoje em dia, alguns países da América Latina já têm mais de 40% das suas cadeiras ocupadas por mulheres, o que não é o caso do Brasil. Isso tem a ver com o próprio desenho da lei de cotas no Brasil, que ela é um desenho mais fraco, ou seja, até muito recentemente, então até as eleições, na verdade, de 2010, as cotas, a lei, a legislação, ela foi interpretada como uma sugestão, né? Porque ela utilizava a palavra reservar e não preencher. Em 2018, com a decisão da reserva de financiamento de campanha para as mulheres, o que isso estava tentando fazer? Estava tentando criar um incentivo para que os partidos não só nomeassem mulheres, mas também tornassem as suas candidaturas mais competitivas. Então, assim, o que a gente vê assim nesse processo é uma evolução da lei de cotas, ela tem se tornado cada vez mais efetiva, mas a gente ainda vê um resultado muito pequeno, principalmente a nível comparado, né? Assim, comparado a outros países da região. Eu queria mostrar que no Legislativo brasileiro hoje, nos 3 níveis, nós temos menos de 20% das mulheres atuando. Olha só os números. Na Câmara dos Deputados são 76 mulheres de um total de 513 parlamentares. No Senado são 13 mulheres do total de 81 senadores. Na Assembleia de Minas, a bancada feminina é de 9 mulheres entre os 77 deputados. Entre os vereadores eleitos em todo o país, 16% são mulheres. Mas uma curiosidade: 900 municípios brasileiros não elegeram uma única vereadora em 2020. O eleitorado brasileiro é formado por 52,5% de mulheres. Bom, Malu, você vê aí justamente o que você falou, né? Menos de 20% de mulheres aí no legislativo. É falta de apoio dos partidos? São as mulheres que não se interessam em candidatar? Ou como a gente vê ali, mais da metade do eleitorado sendo mulher, será que as mulheres é que não votam nas mulheres? Essa é uma pergunta que a gente na ciência política tenta responder. É bem difícil de responder essa pergunta, porque na verdade a gente está olhando aqui para atores diferentes, né? Vamos olhar aqui para essa primeira parte aqui de aspirantes. O que a literatura internacional mostra é que, mesmo que as mulheres elas não sejam socializadas no âmbito político, tanto quanto os homens, e que talvez por conta disso, em muitas pesquisas de opinião, você encontra um nível mais baixo de interesse na política entre as mulheres quanto os homens, uma vez que as mulheres são incentivadas a participar na política, não existe diferença
entre a ambição política das mulheres e dos homens, ou seja, isso daí é um processo que é corrigível e que é principalmente importante que essas mulheres sejam encorajadas a se candidatar pelos próprios partidos políticos, ou seja, os partidos políticos eles podem ter um papel-chave aqui em fechar qualquer tipo de gap, né? Qualquer tipo de lacuna que exista em termos da diferença de ambição política, aspiração política entre mulheres e homens. Nesse segundo estágio aqui, a gente tem esse processo de recrutamento, que é tanto o incentivar as mulheres a participar, quanto o, de fato, nomear, dar espaço às mulheres para a política. E a gente vê que os partidos, historicamente, não só no Brasil, mas em outros países do mundo também, não têm interesse de trazer as mulheres para dentro dos partidos. E o porquê que isso existe? Se a gente for pensar numa das coisas mais básicas assim, na ciência política, é que a gente parte da ideia de que os políticos que estão no poder, eles querem continuar no poder. Então, não faz sentido para eles trazerem gente de fora, né? Renovar aquilo dali, porque qualquer pessoa que está trazendo de fora, você também está criando um maior risco, uma maior ameaça à sua própria manutenção no poder. Então, existe um papel ali do partido político, tanto em nomear, e é aí que a lei de cotas ela vem. A lei de cotas ela vem para quebrar o monopólio dos partidos nesse processo de nomeação e dizer, olha, um dos critérios que você tem que levar em consideração, né, ao criar a lista de candidatos, é que você tem que colocar 30%, né, das listas de candidatos composta por mulheres. Mas aí a outra questão é justamente as candidaturas. Uma vez que elas são candidatas, a competitividade dessas candidaturas. Ou seja, não é porque as pessoas estão ali na lista, né, estão nomeadas, que elas estão competindo em situações iguais. E aí, finalmente, a gente chega no eleitor. Para ele, a situação já está posta. Ou seja, não é como se o eleitor tivesse infinitas possibilidades de candidatos, né? O eleitor ele é dado as opções de candidatos, ou seja, se o partido não nomeia mulheres, não tem como o eleitor votar em mulheres, mas também o eleitor está avaliando outras coisas no processo decisório, como, por exemplo, a chance do candidato de ganhar. Então, ver o candidato fazendo campanha, a força da campanha, isso tudo influencia, né, em como o eleitor decide para quem votar. E se os partidos não estão dando condições iguais de mulheres de competir, também é possível que o eleitor perceba isso. No ano passado, eu fiz algumas pesquisas de opinião pública, 2 pesquisas de opinião pública nacionais, na qual eu também encontrei esse efeito. E aí depois eu fui fazer uma pesquisa mais qualitativa, com 80 eleitores, né, dentro de grupos focais, para tentar entender o porquê disso. O eleitor vê na mulher características que ele deseja na política, ou seja, ele tende a ver a mulher como mais honesta, menos corrupta, né, uma pessoa que vai trazer coisas e qualidades positivas à política. Ainda é estereótipo, né, mas é um estereótipo positivo, e por isso que a gente chama de sexismo benevolente na literatura. Pois é, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. Eu queria mostrar para o nosso espectador o número de mulheres hoje que atuam no executivo aqui no Brasil. Olha só. No executivo, atualmente, apenas uma governadora exerce o mandato. É Fátima Bezerra, do PT do Rio Grande do Norte. 7 mulheres atuam como vice-governadoras. Entre os prefeitos, 12% são mulheres. E entre vice-prefeitos, o índice é de 16,4%. Entre 192 países, o Brasil ocupa a posição 142 do ranking internacional de participação de mulheres na política. Já a vizinha Argentina figura em 20º lugar nessa classificação. Bom, Malu, eu queria partir dessa questão que a gente colocou aqui no final, entre Brasil e Argentina, por exemplo. Você falou que essa questão de mais mulheres na política pode fazer com que características diferentes apareçam. A gente está citando aí 2 países vizinhos, que é o Brasil, que tem
pouco mais de 15% de mulheres, e a Argentina lá no 20º lugar, com uma participação feminina muito maior. É possível ver características diferentes da política argentina e da política brasileira pelo fato de um país ter muito mais mulheres na política do que o outro? Eu só queria colocar aqui, antes de responder essa pergunta, assim, a Argentina é um caso muito interessante em termos de participação da mulher na política, porque ela foi o primeiro país, não só da América Latina, mas também do mundo, a adotar uma cota de gênero de 30% a nível do legislativo nacional. A defesa dessa pauta de mais mulheres na política, ela não necessariamente vem a partir da visão de que a política ela vai necessariamente se transformar, apesar de que existem estudos que mostram que mais mulheres na política podem, por exemplo, as mulheres tendem a pautar mais, né, políticas relacionadas a gênero e igualdade, então existem algumas pautas que elas são mais salientes para as mulheres, mas as mulheres elas são um grupo heterogêneo, né, tanto quanto os homens, então temos mulheres mais conservadoras, mulheres de direita, mulheres mais progressistas de esquerda, então elas vão, na verdade, defender pautas muito diferentes, né, então é difícil de estipular, assim, se existe uma diferença em termos de política substantiva. Mas o que eu acho importante colocar aqui é que essa pauta de mais mulheres na política, ela é importante por si só, mesmo que as mulheres elas não transformem a política em termos de políticas públicas. E por que eu estou dizendo isso, né? Porque, né, o Brasil é uma democracia representativa, e o fato das mulheres estarem subrepresentadas no Congresso Nacional e em outros níveis de governo, significa que tem alguma coisa aí no processo de seleção, recrutamento e apoio de candidatos que não tá certo, assim, que tem alguma coisa que está beneficiando alguns grupos, né, e a detrimento de outros. Então, na verdade, trazer mais mulheres para a política é corrigir uma falha nesse processo democrático de recrutamento e apoio a candidatos. Então, como você mostrou os números lá no começo, as mulheres elas são, na verdade, a maioria do eleitorado. Então, se a gente aceita que as mulheres elas são tão qualificadas quanto os homens para exercer cargos públicos, elas também deveriam estar representadas em números, né, proporcionais a sua representação, né, na população. Se elas não estão, é porque tem algo ali no processo de recrutamento de candidatos que está fechando o espaço para elas. Então, corrigir isso é importante. Perfeito. Eu queria mostrar agora que mesmo depois de eleitas, as mulheres ainda têm de enfrentar desafios como a chamada violência de gênero no ambiente político. Um seminário que foi realizado pela Justiça Eleitoral aqui no Brasil falou sobre esse assunto. A gente destacou 2 trechos. O primeiro deles é uma fala da filósofa e escritora Djamila Ribeiro. Vamos ver. Uma vez que essas mulheres estão dentro desses espaços, isso não quer dizer que elas vão deixar de sofrer com a violência de gênero. Então é muito importante dizer o quanto é difícil para essas mulheres que estão na política também permanecerem dentro desses espaços, porque muitas vezes sofrem esses ataques e não são respeitadas. Então jogar luz a isso é muito importante, o quanto que um ambiente pode ser hostil para essas mulheres, o quanto que esse ambiente ele pode até expulsar essas mulheres por conta dessa hostilidade, o quanto que é difícil para uma parlamentar muitas vezes ter que brigar para poder fazer um pronunciamento, o quanto de ataques que elas sofrem por conta de serem mulheres. Isso é muito importante de ser dito. Pois é, Malu, o ambiente machista da política, esse ambiente aqui no Brasil, como a gente sabe, ele ainda continua e permanece ao longo de muitos e muitos anos. Algum local dos países que você estudou conseguiu diminuir esse ambiente, amenizar isso? Como que a gente pode fazer isso para que haja esse equilíbrio, né? Como você coloca aí. Como a gente tem o equilíbrio no eleitorado, a gente tem também o equilíbrio de discussão, de proposição de políticas públicas, de ter aí um ambiente menos hostil para as mulheres. Como eu estava falando lá na frente, né? As leis de cotas, elas são difíceis de... Foi um processo difícil a adoção da lei de cotas. Por quê? Justamente porque os políticos eles querem proteger o seu espaço. E agora no Brasil a gente vem vendo, né, essa maior ênfase
sobre a importância da representação da mulher na política e o que é que, né, vem logo depois disso, o aumento da violência política de gênero. E o que as estudiosas mostram e o que a experiência de outros países da América Latina também mostra é que justamente a violência é uma outra forma de tentar proteger o espaço, né? Tentar manter o espaço sendo um espaço masculino e para homens incumbentes. Então, a violência política de gênero, com esse recorte de gênero, ele é uma outra forma de dizer à mulher que aquele espaço dali não pertence a ela, que ela não é bem-vinda e que ela não deve ficar confortável, né, naquele espaço. A gente vê pela sociedade, o machismo ainda impera forte, querem nos silenciar, querem nos calar, querem nos desqualificar, inclusive no papel de parlamentares. Por isso que a gente segue arduamente, né, lutando para superar os preconceitos, superar os desafios e, acima de tudo, dizer para a sociedade que nós, mulheres, temos muito a contribuir com a política. Os países da América Latina que conseguiram aumentar de forma mais substantiva a representação política da mulher, através de leis de cotas e leis de paridade, que reservam 50% das candidaturas para mulheres, o que muitos deles tiveram que fazer alguns poucos anos depois foi justamente passar leis tipificando violência política de gênero como um tipo específico de violência. Esse exemplo, acho que ele é talvez um dos exemplos mais claros, que é o exemplo do banheiro feminino no Senado, que não existia banheiro feminino no Senado até o ano de 2015. Então, isso daí é uma violência simbólica, né? Você, através do espaço, dizer as mulheres, elas não existem nesse espaço. A gente não precisa criar condições para que a mulher exista e trabalhe nesse espaço. Pois é, a ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, também participou desse encontro e no depoimento ela chamou de violência cívica esse afastamento das mulheres da vida política, muitas vezes motivada pelo preconceito. Veja só. Nós não falamos da violência cívica, como eu denomino este processo de afastamento das mulheres do espaço político. Ele não é tratado especificamente, porque ele é uma infração que teria até cunho penal se o direito assim determinasse. Mas há uma distância entre discurso de pessoas que eu acho que nem sabem que tem preconceito, e eu tenho aprendido isso, que homens que eu respeito dizem assim, mas eu não tenho preconceito, ministra. Eu tenho filha, eu tenho mulher. E daí? Meu avô tinha 5 filhas, tinha mulher, adorava as netas, mas tinha preconceito. Malu, em pleno 2022, o preconceito ainda contra as mulheres na política ainda está existindo? Sim, com certeza. E uma das questões que a ministra traz, que eu acho que é interessante, é essa forma como as pessoas tendem a colocar, mas eu tenho filhas ou eu tenho esposas, mas elas estão, né, nesses espaços que são aceitáveis, enquanto filhas e enquanto esposas. A partir do momento que a mulher ocupa espaços que não foram tradicionalmente ou historicamente delas, isso daí gera um incômodo. Então, esse machismo, ele vem de diversas formas. Ele vem de formas hostis, né, que de fato faz com que as mulheres não se sintam, confortáveis e de fato não possam atuar nesse espaço político, mas também dessas formas mais sutis, né, e mais benevolentes. Então, essas expectativas sobre a maneira como a mulher deve ou não deve atuar, ou em quais espaços, isso continua a afetar a mulher, não só no dia a dia, de uma maneira geral, porque eu acho que isso daí é algo que todas as mulheres poderiam falar sobre, e tem experiências no Brasil e em outros lugares do mundo, obviamente também, mas isso daí é muito forte na política, justamente pela política ter sido e continuar sendo um espaço feito por homens para homens, né, com regras tanto formais quanto regras informais de comportamentos que também foram, né, feitos para esses homens e por eles mesmos.
Malu, muitíssimo obrigado pela entrevista. Obrigada a você, foi um prazer estar aqui. E o Panorama de hoje termina aqui. Muito obrigado pela sua audiência e até o nosso próximo programa.